Meus amados irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, esse canal que o Senhor entregou em minhas mãos para estar aqui com vocês analisando as Santas Escrituras. Sejam bem-vindos, a paz do Senhor Jesus. E hoje nesse vídeo eu queria vir aqui observar com vocês uma das perguntas mais interessantes e que eu creio que o povo de Deus mais faz. A gente se pergunta muito sobre isso. E esses dias eu estava fazendo essa pergunta para o Senhor. Por que o Senhor é tão duro com aqueles que têm chamado e não querem obedecer o chamado que tem? E não quer seguir o chamado que tem? E eu, meditando e me perguntando sobre isso, o Espírito Santo ele começou a falar comigo, e é claro que o Senhor ele me leva também nas Escrituras, porque sempre que o Senhor vai ensinar alguma coisa pra gente, ele vai dar respaldo bíblico. O Senhor vai sempre nos levar até a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra do Senhor. A Bíblia é o Senhor Jesus Cristo, o Senhor é o Verbo vivo de Deus. Então, eu comecei a pensar sobre isso, o Espírito Santo, ele já começou a me ensinar. E eu comecei a pensar, pensa comigo, uma pessoa que não quer obedecer ao Senhor, o primeiro ponto que a gente tem que observar é que ela não está num relacionamento bom com Deus. Por quê? Uma pessoa que está num relacionamento bom com o Senhor, que está realmente ali se relacionando, amando o Senhor, cheio do Espírito Santo, ela vai querer obedecer a Deus e levar a sua cruz por amor a Deus, por mais que isso seja difícil. Então, o primeiro ponto que a gente tem que observar é que quem não quer obedecer o chamado, quem não quer ir e obedecer ao Senhor, levar a sua cruz, seguir o seu chamado, não está no relacionamento bom com Deus. Porque quem está no relacionamento bom com Deus é cheio do Espírito Santo e frutifica. E quando a gente é cheio do Espírito Santo, a gente quer obedecer ao Senhor, por mais que isso seja difícil, porque nós amamos a Ele, porque Ele nos amou primeiro. E eu comecei a pensar nas pessoas que o Senhor coloca no leito porque não obedecem o chamado que tem, as pessoas que o Senhor aperta, tira até filhos, parentes, a pessoa fica doente. E o Senhor, a gente sabe que Ele faz isso. Quando a pessoa não quer obedecer, Ele aperta a pessoa com situações que vão trazer dano, perda, tristeza para ela se quebrantar. E pensando nisso também, comecei a pensar nas pessoas no leito, nos hospitais, que o Senhor está tratando. E a gente vê isso com tanta rigorosidade, como se Deus não amasse, como se Deus estivesse punindo porque a vontade dele não está sendo feita. Mas eu comecei a pensar nisso e o Espírito Santo me levou para outra ótica. E como eu disse, a pessoa que não quer obedecer, ela não está com um relacionamento bom com o Senhor. Porque quem está no relacionamento bom está cheio do Espírito Santo, quer obedecer por amor a Cristo, levar a sua cruz, demonstrar o amor por Cristo não só com palavras, mas sim com atitudes. Então você pode perceber que Deus ele aperta para que primeiro o relacionamento seja reparado, o relacionamento dele com a pessoa. Ele aperta para que a pessoa, por meio da dor, venha se quebrantar, para que ela seja cheia do Espírito Santo, para que consiga fazer a obra. Algumas vezes o Senhor não permite a pessoa sair do leito. Às vezes o Senhor leva a pessoa para si, porque só o Senhor sabe do futuro, né? Mas então o Senhor aperta para que o relacionamento primeiramente seja reparado, para que a pessoa se conserte com Deus, para que a pessoa venha se quebrantar e se consertar com o Senhor, para que a pessoa venha tomar a decisão de receber Cristo, de ter um relacionamento bom com o Senhor de novo. E consequentemente, como uma consequência, a obediência também é reparada. Porque a pessoa aceitou o Senhor, recebeu o Senhor, fez aquele conserto, reparou a aliança que estava quebrada. Ela agora é cheia do Espírito Santo e ela vai querer obedecer o Senhor. Olha a diferença. Então, você vai ver que na palavra de Deus não adianta nós obedecermos se não for com amor. E a gente vai ver isso quando o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, eu vou ler aqui com vocês, 1 Coríntios 13,
Versículo 2 vai estar escrito: ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas. Se não tiver amor, nada serei. Versículo 3: ainda que eu dê aos pobres tudo que possuo e entregue meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Então você vai ver que Paulo está expondo obras aqui. Ainda que eu dê aos pobres tudo que possuo, entregue meu corpo para ser queimado. Se não tiver amor, nada disso me valerá. Ou seja, não adianta eu fazer obras se não tiver amor dentro de mim, se não tiver cheio do Espírito Santo. Mais uma passagem que a gente pode ver na Palavra de Deus que o Espírito Santo me lembrou, que obras não valem de nada sem amor, é Apocalipse 2, versículo 2. Vai estar escrito: conheço as suas obras, o seu trabalho árduo, a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que se dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado, suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Versículo 4. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Essa passagem é o próprio Senhor Jesus falando. Então você vai perceber que a igreja aqui de Éfeso, que o Senhor Jesus está se referindo a ela nessa carta, em Apocalipse 2, ela sofre por amor de Cristo. Ela trabalha, ela persevera, ela suporta sofrimento, ela não desfalece, mas ela abandonou o seu primeiro amor. Você vai ver que o Senhor diz: pratique as obras que praticava no princípio, obras com amor, obras cheios do Espírito Santo, completamente diferente. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar. E outra passagem que eu queria ver com vocês se encontra em Mateus, capítulo 7, onde vai falar sobre os trabalhadores, os profetas no nome do Senhor. Mateus 7, versículo 21. O Senhor Jesus vai dizer: nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Versículo 22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Versículo 23. Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Então você vai ver que não adianta nada a gente trabalhar para o Senhor sem conhecê-lo, sem um relacionamento com Ele e sem amor. Semelhantemente, em João 15 a gente vai ver, eu amo essa passagem, que o Senhor Jesus vai dizer que sem relacionamento nós não conseguimos ser cheios do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo nós não conseguimos frutificar, porque é através do relacionamento com Cristo que nós somos cheios do Espírito Santo e conseguimos frutificar e somos capacitados com poder para a obra de Deus. Em João 15, 4 vai dizer, o Senhor Jesus dizendo: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Então você vai ver que nós somos capacitados, nós frutificamos somente quando estamos ligados nele, com relacionamento com o Senhor. Então mais interessa para Deus que nosso relacionamento com Ele esteja firme, a nossa aliança com Ele esteja reparada, sem brechas, sem rachaduras, do que nós viemos fazer a obra sem estar com um relacionamento firme com Ele, cheios do Espírito Santo, cheios de frutos, porque a obra do Senhor, ela é consequência de um relacionamento firme com Deus. Nós precisamos estar bem com Deus para a nossa salvação, para que a obra ela seja feita de uma maneira que eu não me encontre turbada, de uma maneira que eu não me encontre mal fazendo a obra,
porque essa não é a vontade do Senhor. O Senhor quer que nós façamos a obra cheia do Espírito Santo, bem com Deus, bem conosco. Então o Senhor, Ele aperta quem tem chamado, primeiro para salvação, com relacionamento com Deus, depois para fazer a obra, se assim o Senhor desejar. Porque, como eu disse, tem pessoas que não voltam, por exemplo, do leito, que é um tratamento de uma doença, ou tem pessoas que perdem muitas coisas e, enfim, o Senhor sabe como tratar cada um. Mas em certas situações, quando o Senhor vê que a pessoa não vai aguentar, vai se desviar lá na frente, o Senhor leva a pessoa para si, porque ela foi salva. E esse é o objetivo do Senhor, que nós sejamos salvos antes de servir. Então você vai ver isso também na passagem de Mateus 7, que eu citei aqui para vocês. Aqueles profetas, aqueles que falavam, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, eles serviram muito ao Senhor, mas eles não tinham relacionamento, porque o Senhor Jesus vai dizer que não conhecia eles. Você vai ver que mais importa para o Senhor nos salvar, que nós estejamos bem com Ele para a salvação e que a obra seja uma consequência. Mas você vai ver que algumas pessoas relutam, algumas pessoas falam que não querem seguir o chamado, não querem seguir a obra de Deus na vida delas e dizem que não querem se envolver, somente viver a sua vida, viver tranquilo, em paz, sem incomodar ninguém. Mas quando nós vivemos assim, nós pecamos. Não tem jeito, porque nós deixamos a nossa carne à vontade. Na obra de Deus, nós estamos sempre em sofrimento, passando por situações que nós precisamos ser dependentes de Deus para conseguir passar por aquela situação. É isso que nos deixa a nossa carne desconfortável, mata a nossa carne e aviva o nosso espírito, porque nós estamos num relacionamento com Deus, porque somos dependentes dele para aquilo. E você vai ver que é no chamado que nós temos um relacionamento forte com Deus. Uma coisa equilibra a outra. Nós precisamos viver o nosso chamado aqui nessa terra quando nós conhecemos Jesus. Quando nós nos desviamos do chamado, nós nos desviamos da presença. Não adianta tentar achar solução. É isso que acontece. Isso é um fato, porque a nossa carne fica muito à vontade, muito relaxada. E Deus deseja que nós sigamos o propósito dele, para que também a nossa carne esteja aprisionada em propósitos e no relacionamento com ele, para que nós venhamos a carregar a nossa cruz e chegar na salvação. Então, uma coisa complementa a outra. Você vê na palavra de Deus isso também. Não dá para citar porque é muita coisa, né? A gente estudando a Bíblia, a gente consegue perceber isso. Eu ajeitei a luz do vídeo aqui porque estava muito escuro. Mas enfim, essa é a razão também para que o Senhor venha nos apertar, nos tirar da zona de conforto e nos levar para um lugar desconfortável e criar situações para que nós venhamos a voltar para o nosso propósito. Porque no nosso propósito nós estamos trilhando o caminho para a nossa salvação. Então importa para Deus salvar a nossa alma e que nós venhamos a servir Ele aqui nessa terra bem. Mas se não for possível servir bem nessa terra, o Senhor prefere nos recolher, porque se nós seguimos a nossa vida de acordo com a nossa vontade nessa terra, nós vamos acabar no inferno. E é claro que o Senhor me levou dentro da palavra de Deus e me ensinou através da história de Jonas. Eu logo lembrei de Jonas, né? O profeta que as pessoas falam que é o profeta fujão. A gente sabe que ele fugiu, tentou fugir da vontade de Deus e foi apertado pelo Senhor. E a gente vê no capítulo 4 de Jonas o porquê. No capítulo 4 de Jonas, a gente consegue perceber que Jonas não estava firme no relacionamento com Deus. Porque no final do livro, que é esse capítulo 4, é o último capítulo do livro de Jonas, a gente vai ver que Jonas, ele ficou muito irritado com a morte de uma plantinha que Deus fez nascer num dia para cobrir ele do sol e fez morrer no outro dia. Jonas ficou muito triste, muito irritado,
por causa da morte dessa plantinha. O Senhor até pergunta para ele: tem razão essa sua ira? Por que você está tão irado? E Jonas disse que ficou irado até querer morrer. Aí o Senhor vai virar para Jonas e vai falar: você tem pena de uma planta que eu fiz nascer em um dia e morrer no outro, mas você não consegue ter pena e compaixão de todo o povo de Nínive. Aqui você vai ver uma chave muito importante em todo esse livro. Você consegue perceber que Jonas não estava firme no relacionamento com Deus, pela falta de frutos dele. A gente consegue ver os frutos do Espírito em Gálatas. Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Vai estar lá escrito que os frutos do Espírito é amor, benignidade, misericórdia, benevolência, mansidão, a paciência, dependendo das traduções, varia um pouco, mas é o mesmo sentido, são as mesmas coisas. Você vai ver que Jonas aqui, ele tem compaixão de uma planta, mas não consegue ter compaixão, amor, misericórdia do seu próximo. Deus, no final do livro de Jonas, confronta diretamente a falta de frutos do profeta. E Deus põe à prova a intenção e o caráter do coração do profeta no final do livro. Então você vai ver que essa missão que Jonas teve do Senhor não foi só para fazer friamente a vontade de Deus, porque Deus queria e tinha almas em jogo. E isso já era muito importante, era motivo suficiente, mas você vai ver que a missão que o Senhor deu para ele também tinha muito a ver com o tratamento da própria alma do profeta. Ele precisava ser tratado, ele precisava olhar para dentro dele e ver a falta de frutos e a falta de amor que ele estava dentro do coração dele. Porque você vai ver que nesse capítulo 4, Jonas ele fica muito irritado porque Deus volta atrás, porque Nínive se arrependeu e a profecia que Jonas proferiu não se cumpriu, porque o povo se arrependeu. Ele ficou irritado por causa disso. Isso também revela no coração de Jonas um egoísmo muito grande. Então você vai ver que o profeta ele precisava ser tratado. Ele não estava firme no relacionamento com Deus. Ele precisava ser cheio do Espírito Santo. Ele precisava frutificar. Ele precisava desse tratamento no coração dele, porque desse jeito ele não conseguiria entrar no reino dos céus. Com o coração desse jeito, ele não seria capaz de alcançar a salvação, porque o coração dele não estava limpo. Ele precisava ser limpo, e essa prova foi um tratamento de Deus para a vida dele. Por amor da vida dele, o Senhor fez Jonas passar por tudo isso, porque Jonas precisava olhar para dentro de si mesmo e receber esse tratamento. Bem, meus irmãos, até aqui me deu o Senhor. Tomara que você tenha entendido tudo que o Senhor explicou para mim, que também sirva também para a tua alma, para a tua vida, porque Satanás tenta sempre colocar na nossa cabeça que Deus é cruel, que Deus ele faz as coisas e acabou. Mas, na verdade, o Senhor sempre trabalha com propósito e com amor profundamente inexplicável. O amor, ele supera todas as barreiras. O amor é o fundamento do Evangelho. E também me lembrou um vídeo que eu vi, ele foi também um gancho para fazer esse vídeo que eu estou fazendo agora. Um homem falando que pedia para ser usado pelo Senhor e passou 2 anos orando para que o Senhor usasse ele na obra, para salvar almas. E ele orando, até que o Senhor, depois de 2 anos, ele falou que o Senhor respondeu ele e mandou ele parar. E ele perguntou ao Senhor: por quê? Ele falou para o Senhor: você não está me confundindo com alguém? Eu estou pedindo para ser usado. Ele achava que isso era louvável, isso era certo. Então ele perguntou: Senhor, qual é o objetivo então do cristianismo? E Deus respondeu para ele, as palavras dele falando, que Deus respondeu para ele, que o objetivo do cristianismo era ter um relacionamento com Deus, conhecer a Deus, porque você vai ver que todo o plano de salvação que Cristo teve
nessa terra foi para reparar um relacionamento que foi rompido no Jardim do Éden. Adão, ele conversava com o Senhor, é a imagem e semelhança dele. Você vai ver que Deus descia no jardim para conversar com Adão. Isso foi um relacionamento que foi rompido por causa do pecado. E o Senhor Jesus, com todo o sacrifício da cruz, ele religou esse relacionamento que foi rompido. Então, o objetivo disso tudo é relacionamento. Isso me lembrou uma passagem muito linda que eu li em Jeremias também. Vou deixar aqui rapidamente para os irmãos. Jeremias 9, versículo 24. Vou ler o versículo 23 também. Versículo 23 e 24. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor, e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. A pessoa que conhece Deus intimamente e profundamente, ela pode se gloriar muito mais do que qualquer pessoa que tenha qualquer capacidade pela força do seu braço ou qualquer mérito nessa terra, porque essa é a verdadeira riqueza e a maior riqueza que nós, seres humanos, conseguimos alcançar, porque quem conhece o Senhor está cheio da presença dele e consegue vencer qualquer desafio nessa terra e consegue alcançar o maior tesouro, que é a salvação. Então você pode perceber que se estamos vivos espiritualmente, num relacionamento com Deus, fortificados nele, nós temos tudo que nós precisamos, tanto para vencer nessa terra, quanto para alcançar a vitória e vencer no reino dos céus. Essa é a coisa mais importante. Tempo com Deus nunca é tempo perdido, nunca. O Senhor sempre nos recompensa pelo seu amor e pela misericórdia, e nós somos cheios e capacitados para viver bem, porque o Senhor Jesus disse que veio trazer vida e vida com abundância. Nós só conseguimos alcançar essa vida e vivemos plenamente quando estamos num relacionamento bom com Ele, porque estamos cheios da presença dEle. Meus irmãos, eu agradeço você que permaneceu até esse ponto do vídeo comigo, que Deus te abençoe e te guarde. Se você puder deixar o joinha para me ajudar e para alcançar mais vidas aqui no YouTube, Deus abençoe você. Até o próximo vídeo, meus irmãos, e fique na paz do Senhor Jesus.